Vocês devem ter ouvido falar muitas vezes de que em 9 estados brasileiros existem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando como CLT, ou ao menos no emprego formal. No meu último vídeo, eu disse, trouxe até essa mesma tabelinha, de que o número de pessoas ocupadas no Brasil são 102 milhões de pessoas, e 49 milhões são CLT, e nós temos de 45 a 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Ou seja, em algumas projeções nós podemos ter mais pessoas no total recebendo Bolsa Família do que trabalhando no regime da consolidação das leis trabalhistas. Eu sou o Léo, nesse canal nós tratamos a economia como ciência, e eu resolvi trazer esse tema hoje porque eu realmente quero tratar esse tema de forma neutra. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda. O que significa isso? O Bolsa Família é desenhado para isso, para que a população que trabalha ou que tem renda pague através de impostos indiretos, impostos diretos. O orçamento é fungível, o dinheiro é fungível, então não importa bem de onde que vem o dinheiro do Bolsa Família no orçamento, tá? Esse canal nós tratamos a economia como ciência, eu sou o Léo, sou economista, então o que eu quero é falar do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. As pessoas que têm renda pagam impostos, tributos, né? E esse dinheiro, uma parte desse dinheiro é transferida para pessoas que não têm renda ou não têm renda o suficiente, segundo critérios do governo, do programa social. E essas pessoas que não têm renda vão receber renda produzida por pessoas que têm. Isso se chama transferência direta de renda. Essa transferência não é a transferência perversa, mas é a chamada transferência ideal, né? Que de fato você retira um dinheiro que tem pouca utilidade marginal na mão das pessoas que têm mais renda e você transfere às pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica. 9 estados brasileiros, em 9 estados brasileiros, você tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que tendo emprego informal. No Maranhão, né, dados aqui que o Poder 360 levantou, só que olhando nos ministérios também bate isso aí, mas de qualquer maneira eu vou deixar o link na descrição. No Maranhão você tem quase 700 mil pessoas com emprego formal e coisa de 1.150.000 pessoas recebendo Bolsa Família. Você tem um déficit entre beneficiários e empregos de 460 mil. No Pará, você tem 1 milhão de empregados formais e 1.260.000 que recebem Bolsa Família. No Piauí, 380 emprego formal, 546 Bolsa Família, e assim vai. Esses são os 3 estados com maior déficit, né? Evidentemente que nós também temos que ver uma coisa. Você tem que ver em percentual também, né? O Pará tem uma população considerável, a Bahia tem uma população considerável também, mais pessoas recebem Bolsa Família na Bahia do que recebem no Maranhão. Porém, a diferença entre empregados formais e pessoas beneficiadas do Bolsa Família é maior em números totais no Maranhão. Isso é uma coisa importante da gente pontuar. Léo, isso é um absurdo, ou é para isso mesmo, o dinheiro tem que ser distribuído. Esse ponto de vista moral, ou ético, ou político, ideológico, a mim não me importa aqui. É um problema, do ponto de vista econômico, essa questão desenhada. Por quê? O Brasil está em pleno emprego faz um bom tempo. Né? Apesar da crise na época da Dilma, logo o Brasil retomou patamares de pleno emprego. O que isso significa do ponto de vista econômico? Significa que a economia brasileira está empregando quase todos os recursos disponíveis para a produção ou para a demanda, para atender a demanda que todas as pessoas têm. E mesmo assim, você tem de 45 a 50 milhões de pessoas que precisam de transferência de renda para não estarem em vulnerabilidade social, socioeconômica, né? Isso é, isso é, é, isso é um problema em si. Veja, o problema não é que as pessoas recebem dinheiro. O problema não é que essas pessoas que você trabalha e sustenta as pessoas, que também não é assim que funciona. O problema não é. Eu não quero encarar o problema moral aqui. Eu não quero entrar nesse problema moral. O problema é, o Brasil tem pleno emprego. Teoricamente, todo mundo que procura trabalho encontra. A não ser, demora um pouquinho, esse tipo de coisa. Pode não ser a quantidade de dinheiro ou a vaga que você queira, mas há ofertas de emprego. E mesmo assim, nós temos 45 a 50 milhões de pessoas que precisam de transferência de renda.
Ou seja, a economia brasileira é disfuncional. O equilíbrio entre emprego e salário no Brasil, o nível de produção, o nível de oferta, o nível de demanda, perdão, é um equilíbrio que deixa um quarto da população brasileira à margem da capacidade de sustento. O equilíbrio da economia brasileira, a economia brasileira crescendo, o Brasil realmente tendo uma economia de que se cresce um pouco mais, você vai gerar problemas de falta de capital, estresse inflacionário, porque o Brasil realmente não tem. O Brasil realmente está em hiato inflacionário, perto de hiato inflacionário, a economia está aquecida. E mesmo assim nós temos 45 a 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família em si é um programa de redistribuição de renda criado no primeiro governo Lula, após a ênfase no Fome Zero ter diminuído, e aqui eu não vou entrar na discussão se o Fome Zero funcionou ou não, e que se unificou uma série de benefícios sociais, alguns fazendo papel até de benefícios sociais estaduais ou programas de recomendação de órgãos internacionais, como eu já disse num vídeo nesse canal, a maioria dos projetos de política pública no Brasil e regulamentação vem desde mecanismos de órgãos internacionais. Tá? E havia essa recomendação da transferência de renda, que é a proposta, né, que não foi o Bolsa Família, mas é uma proposta que o seu Suplicy sempre vinha repetindo, né, o renda mínima, renda mínima, renda mínima. O que é isso do ponto de vista econômico? Imposto negativo. Você, quando paga imposto, você paga um valor ao governo. Quando o governo te dá um dinheiro, você está recebendo um imposto negativo, ele está lhe devolvendo um valor. Isso é para permitir, do ponto de vista econômico, e veja, liberais notórios defenderam o renda mínima. Se não me engano, renda mínima começa como experimento social no Alasca. Milton Friedman defendeu coisa análoga à renda mínima, que é que o Estado pague uma quantidade de dinheiro para famílias em vulnerabilidade social, para que essas famílias possam consumir. Essas famílias consumindo, elas poderiam melhorar a demanda agregada. Demanda agregada é uma das formas que nós chamamos do PIB, tá? Que é tudo que a economia demanda de forma agregada no ano. Né? Somar todos os pães, batatas, esse tipo de coisa, brincadeira final, tal, para a gente ter equivalência com o PIB. E que você dando dinheiro na mão das pessoas, essas pessoas que estavam à margem da produção e vivendo mais como subsistência, elas poderiam ter renda e assim incentivar ou permitir um aumento da oferta pela ideia do fluxo circular da renda. Se mais famílias têm capacidade de consumo, você cria mais vagas de emprego e essas famílias que agora estão recebendo o benefício social do governo podem passar a serem empregadas. E assim você vai diminuir paulatinamente a necessidade de pagamento de benefícios sociais. No Brasil, o número de beneficiários do Bolsa Família vem aumentando. Ele, às vezes, tem um expurgo, né? Aumenta muito, o governo corta, tira a fraude, mas depois volta. Ele vem aumentando nos últimos... acho que faz 18 anos no programa. Ele vem aumentando. Né? Vem aumentando o valor pago. Estruturalmente, você veja que estados brasileiros têm a economia baseada na transferência de renda. Maranhão e outros estados que eu coloquei aqui, como, por exemplo, o Pará. O Pará, metade da sua população ocupada praticamente, a Bahia, metade da sua população, metade é emprego formal, metade é transferência de renda, né? Beneficiário do Bolsa Família. Evidentemente que você tem um problema, não, tem uma questão que você tem que olhar. Segundo o próprio governo federal, beneficiários do Bolsa Família podem ter emprego formal. Então você aumenta ainda mais a transferência de renda. Mais esse dinheiro é importante para a subsistência das pessoas. E aí eu lhe digo, veja que sempre que nós olhamos sobre essa questão, nós olhamos para essa questão, nós falamos, não, essas pessoas vivem do dinheiro de quem trabalha. O problema não é esse. O problema não é ética econômica. O problema é a economia brasileira depende de transferência de renda. Se você corta hoje o Bolsa Família, se você cortar hoje esses mecanismos de redistribuição de renda, você vai ter realmente uma queda da capacidade de demanda de 50 milhões de brasileiros, um quarto da população, metade da população ocupada, equivalente a metade da população ocupada, praticamente. O problema ético, nem quero entrar nisso. E
O Bolsa Família tem a capacidade de ser a renda mínima, dita por Milton Friedman, esse tipo de coisa, de ativar a economia, realmente colocar dinheiro na mão das pessoas para que elas tenham capacidade de demandar e assim, pelo fluxo celular da renda, numa região em que muitas pessoas estão recebendo esse dinheiro, vai surgir alguém que vai montar um mercadinho, outro que vai conseguir montar uma barraquinha de alguma coisa, outra que vai montar uma loja de um ateliê de costureiro, né? Aqueles costureiros de bairro, e assim você gera empregos e você pode paulatinamente largar a assistência social. Isso acontece muito pouco, porque os beneficiários costumam ser beneficiários. Eles costumam manter o recebimento do valor. Porém, esse dinheiro é importante para a economia local hoje? De fato é, mas não para esses pequenos empregos que é o desenho da renda mínima, mas sim para o funcionamento do comércio dos bairros e para a coleta dos impostos municipais e estaduais naquelas regiões. O Bolsa Família hoje é uma coisa que qualquer corte, qualquer pensamento, ou até um mecanismo de retirar as pessoas aos poucos, forçar metas de saída, esse tipo de coisa, você teria um grande movimento recessivo na economia brasileira. Porque você realmente estaria tirando renda das pessoas. E uma parte importantíssima da população brasileira. Em que aquela renda é realmente importante por utilidade marginal do dinheiro. E veja, o Brasil, mesmo fazendo uma transferência massiva de renda nos últimos 20 anos, que deveria, massiva no ponto de vista de alcance do programa, o custo no PIB não é tão alto. Não era tão alto, agora passou a ser bem alto. Bem alto. Aumentou bem do que era, ainda não é tão grande, tá? Eu tô tentando falar do ponto de vista assim para não ficar jogando número na cara de vocês. Só que quando você tem um programa com a extensão que existe, o Bolsa Família, e nos últimos 20 anos, mais especificamente nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu menos do que a média mundial por paridade de poder de compra, por PIB per capita, o Brasil passou a ser uma economia mais pobre do que a média mundial por paridade de poder de compra por PIB per capita. O Brasil foi passado, né, por quase todas as economias da antiga cortina de ferro nos últimos 20 anos. Economias tão pobres e miseráveis quanto, que eu não vou ficar, né, mais regiões muito complicadas do Oriente Médio e do leste e do leste europeu, que passam o Brasil com políticas não assistencialistas, mas que conseguiram aumentar a renda da sua população, tendo uma renda per capita por paridade de poder de compra maior que a brasileira, mesmo sem um programa de transferência de renda. Se nós olharmos também o exemplo da Polônia, a Polônia também melhorou muito a sua renda per capita, manteve sua capacidade de indústria e de produção sem um programa massivo de distribuição de renda. Só pegar os números da Polônia de 2003 para cá. O Brasil perdeu 20 anos. E os programas de distribuição de renda se mantiveram muito importantes, de fato. Porque agora, como nós vamos fazer, 1/4 da população brasileira é dependente desse programa. Porém, eles não alcançou os resultados de efeito multiplicador de renda dentro da sociedade. É uma coisa bem complicada do ponto de vista macroeconômico, formulador de política pública. Graças a Deus que eu não sou um formulador de política pública. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.